Em 2026, a Igreja vivencia o Jubileu Franciscano, em memória aos 800 anos da morte de São Francisco de Assis. No episódio de hoje, eu te convido a mergulhar na espiritualidade franciscana e a entender como que São Francisco de Assis segue sendo uma inspiração para todos nós. E é por isso que eu recebo em nosso estúdio o Frei Gustavo Medella, ele que é vigário provincial da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil. Frei Gustavo, muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vindo ao Paulus Cast. Eu que agradeço, Jennifer, pelo convite, agradeço a todos que nos acompanham e saúdo com a famosa saudação franciscana de paz e bem. Muito obrigado por me convidar para participar desse espaço que promove a comunicação, a comunhão, que promove o Evangelho. Obrigada pela presença, paz e bem, né? Não tem como falar sobre São Francisco, sobre a espiritualidade franciscana sem realmente falar dessa saudação. E, Frei, antes da gente começar a falar sobre o Jubileu e sobre São Francisco, queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente sobre a sua experiência, né, com a província, com a vocação franciscana, um pouquinho da sua caminhada. Eu sou Frei Gustavo Medella, nasci na cidade de Petrópolis no ano de 1978. Eu, desde pequeno, estudei no colégio ligado aos franciscanos, o Colégio dos Canarinhos de Petrópolis, em seguida fazendo parte também do coral dos Canarinhos, o coral de meninos mais antigo do Brasil, esse ano completando 84 anos de fundação. E ali, então, eu também, conhecendo a vida dos frades que dirigiam o coral, participando das liturgias, fui tomando gosto. Fui me sentindo assim atraído primeiro na curiosidade, porque sempre foi muito curioso em relação à vida franciscana. E ali então fui crescendo, estudei, fiz o ensino médio. Aí fui estudar comunicação, fiz jornalismo por 4 anos na Universidade Federal de Juiz de Fora. Depois trabalhei por 1 ano, mas aquela ideia de ser franciscano continuava ainda dentro de mim. Às vezes me perguntava. Então, depois de trabalhar 1 ano, no ano de 2002, eu ingressei no seminário franciscano São Francisco, lá em Ituporanga, no interior de Santa Catarina. E dali, então, permaneci na caminhada e hoje, então, vou fazer 15 anos de padre franciscano nesse ano, tenho mais de 20 de votos e desde 2002, então, 24 anos nesta caminhada. E aí já morei no Paraná, já morei em São Paulo, já morei em Santa Catarina, já morei no Rio de Janeiro e desde janeiro desse ano, eis-me aqui de novo, morando em São Paulo, compondo a fraternidade do Convento São Francisco, santuário clássico, célebre, conhecido aqui na cidade, bem no centro, e ali então também servindo aos meus irmãos na província como vigário provincial, aquele que é o primeiro auxiliar, o primeiro imediato do ministro provincial, o nosso superior maior. E é dentro desse contexto que eu procuro, dentro também dos meus limites, viver a vida de frade franciscano, buscando seguir o Evangelho ao modo de Francisco. Com certeza. Frei, acho que esse jubileu, né, franciscano que a gente vive, ele é importante e especial, acho que não só para, né, quem vive e bebe da espiritualidade franciscana, como os frades, enfim. Mas acho que toda a igreja tem esse presente de vivenciar esse jubileu. O que significa, assim, enquanto igreja, a gente ter esse momento para olhar para a vida de São Francisco e beber dessa espiritualidade? Se você me permite, Jennifer, a ordem franciscana, o movimento franciscano, vem celebrando uma série de jubileus desde o ano de 2023, todos eles muito interligados ali, fazendo parte dos últimos anos da vida de Francisco, que foram anos muito intensos. No ano de 2023, por exemplo, nós celebramos os 800 anos da aprovação oficial pela Igreja da Regra Franciscana, a aprovação da regra da Ordem dos Frades Menores, até hoje em vigor. E no mês de dezembro celebramos a iniciativa do presépio, a primeira vez que alguém teve a ideia de representar, como numa encenação, o nascimento de Jesus Cristo, e foi Francisco de Assis que teve essa intuição tão genial que permanece até hoje.
No ano de 2024, nós celebramos a recepção no próprio corpo de Francisco dos estigmas de nosso Senhor Jesus Cristo, no dia 17 de setembro, no Monte Alverne, durante uma quaresma, no momento de intensa oração, pedindo a Deus a graça de sentir no coração o quanto lhe fosse possível o mesmo amor que Cristo sentiu ao entregar-se na cruz e sentir no corpo a mesma dor que Cristo sentiu, Francisco misteriosamente recebe no próprio corpo as marcas de Cristo nas mãos, nos pés e no lado. 2025, celebramos a composição do Cântico do Irmão Sol, também conhecido como Cântico das Criaturas. Ali Francisco louva a Deus por sua bondade e generosidade expressa nos bens da criação. Começa pelo sol, a lua, o céu, o ar, as estrelas, a terra, as flores, nesse grande louvor de quem conseguiu enxergar a bondade de Deus em tudo que o cerca. E, finalmente, em 2026, estamos celebrando aquilo que, tradicionalmente na ordem, chamamos de Trânsito de São Francisco, que, na verdade, é a sua morte, ou o seu nascimento para a vida eterna, a Páscoa franciscana. E aí, tendo em vista esse grande conjunto de jubileus, respondendo à sua pergunta, eu penso que a celebração de todos esses atos da vida de Francisco que se conformam, ou que convergem para uma vida dedicada ao Evangelho, ela mexe com a Igreja e para além dos círculos da Igreja, pela sabedoria e pela capacidade que Francisco teve de simplificar a vida, colocando foco no essencial. Alguém de uma sabedoria tão grande, de uma inspiração tão inédita, que não poderia passar ao largo da história da humanidade. Por isso que todos que olham para Francisco percebem a sua coerência, a sua docilidade, o seu amor a Deus, o seu desejo empenhado de viver o Evangelho, não deixa de se apaixonar. E acho que a gente até falava no início, né, da nossa conversa, que São Francisco realmente ele é um amor universal, né? Acho que dificilmente a gente vai encontrar um católico ou qualquer pessoa, né, que nunca tenha escutado falar sobre São Francisco. Eu acho que é realmente um dos santos mais populares da nossa igreja, que a sua espiritualidade gerou para a igreja tantos outros santos, né? Acho que a quantidade de santos franciscanos, né, que é exemplo de São Francisco, também buscaram viver a santidade é muito grande, e acho que isso demonstra como São Francisco é importante, né? O quanto a sua vida, o quanto aquilo que ele se propôs a fazer desde o seu sim, desde a sua conversão, ainda é inspiração para todo mundo, e é por isso que ele é tão popular e tão importante, né, Frei? Sim, ele conseguiu um feito muito desafiador de reformar a igreja a partir de dentro, sem romper com a igreja, com a hierarquia, com todas as estruturas, mantendo-se obediente, nutrindo um amor profundo pelo Papa, pelos sacerdotes, pelas comunidades, com o seu exemplo, com o seu desejo sincero, transparente, de seguir a nosso Senhor Jesus Cristo, de viver o Evangelho na sua radicalidade, ele acabou provocando uma verdadeira revolução, tanto no interno da vida religiosa, que até então basicamente tinha uma estrutura monástica, e ele vem com uma estrutura de quem não quer ter nada de próprio, de quem quer ser itinerante, de quem quer ocupar os últimos lugares, por isso sugere e decide que sua ordem chamaria a Ordem dos Irmãos Menores, porque querem de fato, como Cristo, assumir o grau mais baixo da humanidade para se colocar a serviço de todos. Então esse movimento do Cristo da cruz, expresso por São Paulo na carta aos Filipenses, né, que sendo como Deus não se apegou, mas humilhou-se até a morte de cruz, ou seja, desceu ao último degrau da dignidade humana para resgatar a todos, isso apaixonava Francisco, era naquele lugar de último, lugar de servo, que ele queria estar pelo amor
que Cristo manifestou em assumir essa condição conosco. E por isso, até hoje, ele é exemplo, ele é luz, ele é inspiração para cristãos e não cristãos. Inclusive, um modelo de vida para o próprio mundo, para o planeta, como um alerta de um estilo de vida mais sóbrio, mais frugal, mais simples, que pode garantir a sobrevivência e a qualidade de vida para as pessoas e para a nossa querida, como ele chamava, mãe, irmã, a Terra. Acho que a gente vive uma constante transformação, né? Acho que o mundo tem mudado muito rápido, acho que a gente tem sido cada vez mais impactado com tantas notícias tristes, assim, acho que a preocupação com o meio ambiente, a gente tá passando, assim, ondas de calor, ondas de frio, tudo meio bagunçado, e acho que justamente, né, quando o senhor fala assim, São Francisco parece que já anunciava, né, que se a gente não cuidasse da nossa casa comum, né, depois como o Papa Francisco vem trazer, a gente, quem vai se prejudicar, quem vai sofrer é a gente mesmo, né? Então acho que São Francisco ele era um homem à frente do seu tempo, né? Acho que realmente no sentido divino da palavra, né? Acho que ele realmente sentia que a gente precisava cuidar daquilo de mais precioso que Deus tinha nos deixado e usou a sua vida para mostrar isso e ainda segue nos alertando, né, por meio das pessoas, por meio que ele usa, né, que seguem o seu exemplo desse cuidado, desse estilo de vida, como o senhor mesmo colocou, né, Feri? Sim, se formos olhar para a história dele, né, a biografia, ele era filho de um rico comerciante, no tempo em que esta classe estava em ascensão. Eles tinham o poder econômico, mas ainda não tinham o poder social e político, que era esse poder social e político, posse dos nobres. O sonho do pai é que ele alçasse a nobreza. Por qual via? Pela via da guerra. Era uma sociedade muito beligerante. Ainda bem que era só naquele tempo. Hoje não. Passou, né? Quem dera, né? Tivesse passado. E aí o pai sonhava, meu filho vai ser um cavaleiro, vai vencer batalhas, vai conseguir o título de nobreza que tanto sonhamos. Dinheiro não lhe faltava. Ele era uma pessoa, pelo que dizem também nas legendas, de uma personalidade dócil e de fácil convivência. Simpático, alegre, extrovertido. Então uma pessoa dessa teria, dentro da lógica do tempo, um caminho brilhante de ser um próspero comerciante como o pai, de ter conquistas, de ter terras, de possuir relacionamentos com gente importante, mas de repente ele percebe que nada daquilo preenchia o profundo do seu coração. Conseguia trazer uma resposta para as questões mais fundamentais e centrais da sua alma. E ali então, diante desse vazio, desse drama, ele começa todo o seu peregrinar espiritual, suas tentativas, sua busca, sua angústia, também os rótulos que acabou recebendo. Francisco pegava as coisas do pai, distribuía em praça pública, jogava dinheiro para quem queria, tecidos, foi acusado de louco, de perdulário, de irresponsável, mas tudo isso porque dentro dele pulsava a busca por algo maior que ele foi encontrar no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso segue como exemplo hoje também, se formos pensar qual é a principal causa das guerras, da destruição do meio ambiente, senão a idolatria do dinheiro. Nessa, conforme dizia o Papa Francisco, economia que mata e que destrói e que exclui. É justamente essa ganância, esse desejo de ter cada vez mais, de ter poder sobre os outros, e isso produz essa imensa multidão de excluídos, essa aceleração da destruição do meio ambiente, das águas, das florestas, da qualidade do ar. E aí, o estilo de vida que Francisco vem apresentando, a ter-se é o essencial, as pessoas são mais importantes do que as coisas, os relacionamentos que construímos, eles são a verdadeira riqueza que podemos levar para diante, é o que permanece daquilo que deixamos. A intimidade com o sagrado vem como uma contrapartida muito interessante para esse modelo predatório que, infelizmente,
tem tido a última palavra aí nos nossos dias e desde muito tempo. Eu acho que quando a gente escuta o nome Francisco, acho que é inevitável a gente pensar em caridade, em pensar em amor ao próximo. Acho que isso vai se revelando, né, nas pequenas coisas, assim. Seja quando a gente vê, assim, no centro da cidade, o trabalho dos franciscanos, né, é muito intenso. Acho que na pandemia a gente teve um exemplo do Chá do Padre, que foi, assim, um trabalho incrível, né, que acho que se não fosse o trabalho dessa instituição, talvez teria sido muito pior para as pessoas em situação de rua, quando o próprio Papa Francisco, né, revela que a escolha do seu nome vem de um pedido para que ele não se esquecesse dos pobres, né, feito por Dom Cláudio Umes no seu pontificado. Então é impossível falar de Francisco sem falar de amor ao próximo. Eu acho que esse é um grande legado que São Francisco deixa após os seus 800 anos da sua morte, que vai ser para sempre, né, Frei? Sim, um amor que se traduz em atitudes, né, de respeito, de reverência ao pobre. Conforme você mencionou, ele dizia que o pobre manifestava para ele a imagem do próprio Jesus Cristo, pobrezinho, e sua mãe pobrezinha. O leproso, que era o principal excluído do tempo de Francisco, naquele tempo não havia recursos para lidar com esse tipo de enfermidade, então a pessoa apodrecia em vida e era imediatamente excluída de todo o círculo familiar e social, tinha que viver isolada nas florestas, à margem do perímetro das cidades, andando inclusive com uma sineta na ponta do cajado para que quem ouvisse aquele sinal saísse correndo na direção oposta. E essa figura também veio de cheio no coração de Francisco quando certo dia ele vence todo esse nojo, esse asco, e consegue ir na contramão. Em vez de se afastar, vai na direção do leproso e consegue oferecer àquela pessoa, àquele ser humano, um abraço. Depois, no testamento, ele escreve: estando eu vivendo em pecado, era deveras para mim insuportável enxergar ou estar perto de um leproso. Mas o Senhor me colocou no meio deles, eu fiz misericórdia com eles, e o que era amargo para mim se transformou em doçura do corpo e da alma. O leproso não deixou de cheirar mal, não deixou de causar asco, mas ele internamente se transformou e foi capaz de romper a barreira do preconceito, do medo, para ir ao encontro. Isso é muito franciscano. E isso conferiu a Francisco uma autoridade, além de qualquer autoridade civil, militar constituída, ao ponto de ser um homem da ousadia e da coragem, de se sentir bem em casa, onde quer que estivesse, com quem estivesse. Na época das cruzadas, daquela guerra entre católicos e muçulmanos, ele foi capaz de ir diante do sultão e, diante daquele homem, se colocar como alguém que vem em missão de paz e diálogo. E o sultão gostou tanto de Francisco que quase não quis deixá-lo ir embora. Se eu não me engano, foi em 2019 que nós celebramos os 800 anos do encontro de Francisco com o sultão. Foi diante do Papa, das autoridades da Igreja, das autoridades políticas de Assis, sempre sendo quem era, sem necessidade ou desejo de impressionar quem quer que fosse, mas sendo ele mesmo na sua busca transparente, objetivo, simples e por isso também tão cativante. Com certeza. E a gente vive, né, esse jubileu em memória aos 800 anos da morte, né, de São Francisco, da Páscoa de São Francisco, como o senhor coloca. Mas como que concretamente, né, os fiéis podem vivenciar esse jubileu, né? Quais são as ações? A gente vem de vários eventos, né, de vários jubileus, como o senhor mencionou. Em 2025, a igreja celebrou o seu grande jubileu extraordinário. Mas como que, a partir da espiritualidade franciscana, a gente pode viver esse jubileu? O que a gente pode fazer para se inspirar e estar mais perto de São Francisco e aproveitar da melhor forma esse momento? Primeiro que, em decreto do dia 10 de janeiro, o Papa Leão, através da penitenciária apostólica, ofereceu a toda a igreja no mundo inteiro o benefício da indulgência plenária para marcar este ano do jubileu franciscano. Então, todas as igrejas que são acompanhadas e cuidadas
pelos franciscanos são lugar de peregrinação, assim como todos os lugares de culto, igrejas matrizes, capelas, oratórios dedicados a São Francisco. O fiel que fizer uma peregrinação, uma visita a um desses lugares e também cumprir os outros requisitos, que é a oração pelo Papa, a comunhão eucarística e estar em estado de graça, ou seja, não ter cometido nenhum pecado grave, recebe como benefício a indulgência plenária, que é a cura da pena temporal do pecado. A confissão, ela perdoa o pecado. Agora, de repente, alguns malefícios, uma espécie de ferida que o pecado deixa na nossa alma, a indulgência vem curar. E aí também existe uma insistência de que a obtenção dessa indulgência não seja compreendida a partir de uma perspectiva mágica ou assim algo fora da realidade, mas como mais uma oportunidade que o fiel tem de experimentar o amor de Deus. É muito mais, é totalmente fruto da graça divina quando o nosso coração se abre a ela. E aí vou até fazer uma propaganda. Em São Paulo, dentre os lugares de peregrinação, está a nossa igreja Santuário São Francisco, lá no centro da cidade, onde inclusive está exposta, e vai ficar até o final do jubileu, uma relíquia de São Francisco no altar-mor, junto à qual existe também acesa uma lamparina. Então o fiel que fizer a sua peregrinação a esta igreja ou a outras igrejas dedicadas a São Francisco, nesse tempo pode obter a graça dessa indulgência. Mais de uma vez até, se quiser, e mais importante, ou tão importante quanto este ato litúrgico, é aproveitar esse ano para conhecer mais São Francisco, para buscar se assimilar a ele, para perceber toda a sabedoria, todo o bem, esse imenso legado que ele deixou na história da humanidade da Igreja. Para os jovens, quem sabe, buscar aí seguir o exemplo de maneira tão radical que nasça no coração o desejo de se tornar um frade franciscano. Para as moças, uma irmã da Ordem de Santa Clara, que foi discípula da primeira hora de Francisco de Assis, e aos leigos, casados e casadas também, conhecer um pouco mais da Ordem Franciscana secular. É uma família muito grande, numerosa, que tem, então, esse compromisso bastante grande de levar a mensagem de paz e bem onde quer que estejamos. E, Frei, eu queria que a gente aprofundasse, o senhor explicou, né, o que é indulgência plenária, mas eu sinto que as pessoas ainda têm muita dúvida. Mas é só eu chegar na igreja e pedir? Como que é o passo a passo, assim, só para quem está nos acompanhando entender e, né, e quem sabe buscar esse benefício tão especial que a gente tem disponível esse ano? Então, primeiro eu acho que é ter essa consciência. Mais do que impulsionado pelo medo, ou por uma concepção mágica, é abrir o coração para fazer uma experiência do amor de Deus. Que o amor de Deus, quando ele se aloja e encontra espaço no coração humano, ele vai nos ajudando também a nos tornarmos mais fortes para resistir às tentações e ao pecado. Então, um desejo sincero de superar o pecado, um desejo, primeiro, de fazer a experiência do amor de Deus, e aí, então, se preparar para fazer esta peregrinação. Ir ao local, procurar saber o horário da missa, por exemplo. Eu quero ir na comunidade São Francisco da minha paróquia. Então, vai lá num dia de missa, participa da celebração, depois faz a sua oração pelo Papa, participa da comunhão eucarística. E aí, se a pessoa estiver em estado de graça, ou seja, se ela, desde a última confissão, não cometeu nenhum pecado grave, ela já vai automaticamente lucrar essa indulgência. Aí, que oração que eu rezo pelo Papa? Pode rezar Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai. Renovar a profissão de fé, já renovou na própria missa, se for a missa dominical. Se não, reza o Creio em Deus Pai também. Poxa, fiz todo esse movimento, mas eu ainda não tinha me confessado. Tem ainda 15 dias, mesmo se for depois, para, com a confissão, fechar esse ciclo e receber esse grande prêmio
da indulgência plenária. A pessoa pode receber para si ou pode oferecer para alguém falecido, na ideia de ser uma oportunidade a mais para a purificação das almas que estão no purgatório, que aí já é um outro capítulo, né? O que é o purgatório? Muito mais do que lugar, muito mais do que tempo, é a compreensão de que na misericórdia divina, mesmo que a pessoa tenha morrido sem estar com o coração totalmente tomado pela graça de Deus, ela tem esse espaço-tempo, que são as categorias que nós conhecemos, para purificar o coração e entrar livre, leve e solta no reino dos céus. Mistérios da bondade divina. Mas então acho que é isso, importante é tomar esse tempo, jubilar com a graça da indulgência, para perceber o quanto Deus nos ama e o quanto Ele nos quer próximos dele. E Frei, o que significa? A gente sabe que o ano jubilar, né, ele tem a característica das peregrinações. Eu acho que é muito forte essa questão da gente peregrinar. Eu acho que essa palavra soa pra gente de uma forma diferente, mas quando a gente está falando de jubileu. O que significa, assim, a tomada de decisão de fazer uma peregrinação para uma igreja franciscana durante o ano jubilar? O que tem, assim, a mais, vamos dizer, nesse momento? Eu acho que a peregrinação, ela tem, assim, um significado tão profundo, porque ela remete a várias condições e experiências da vida humana. A nossa própria vida é um peregrinar. Nós nascemos, crescemos, construímos a nossa história, até o dia em que terminamos a nossa peregrinação desse mundo, fechando os nossos olhos e, com a graça de Deus, sendo acolhidos no amor eterno. Então, colocar-se em movimento, nessa perspectiva de buscar o melhor dentro de si, de refazer o pacto com a conversão constante, com o aprendizado contínuo, colocando como foco um horizonte de encontro com Deus, eu acho que é um exercício sempre que torna as pessoas melhores. É muito bonito você acompanhar um grupo de peregrinos quando chega, né, no seu objetivo, no seu lugar de peregrinação, sejam essas peregrinações mais desafiantes, como as pessoas fazem lá na Espanha, em Santiago de Compostela, ou aqui mesmo no Brasil, dias e dias caminhando, por exemplo, em direção à Basílica de Aparecida, ou lá no Nordeste, em direção ao Santuário de São Francisco das Chagas do Canindé, no sertão do Ceará. O peregrino é sempre aquele que se coloca com coragem diante dos desafios da estrada, ainda que a peregrinação seja de ônibus, ou seja por outros meios, mas é alguém que se abre, que se coloca à disposição do caminho, que não está fechado em si mesmo, que não age com autorreferencialidade. Em um momento ou outro da peregrinação, o peregrino vai precisar de alguém, alguém vai precisar dele. Eu acho que é um repactuar com a nossa vocação humana, que não é a do isolamento, que não é a da competição, mas é a da colaboração, a da comunhão. Por isso, peregrinar, especialmente peregrinar num ano santo franciscano, é algo que certamente vai fazer muito bem a quem decidir abraçar essa experiência. Você falava, eu falava, nossa, tem tudo a ver realmente com São Francisco, fazer uma peregrinação, fazer essa experiência, como o senhor disse, né? Acho que de despojamento mesmo, né? De sair ali do seu lugar de conforto e caminhar para esses lugares, sempre na esperança, né, de encontrar realmente a graça divina, de sair daquela experiência diferente. Eu acho que inspirado em São Francisco, que muitas pessoas possam, né, ter uma oportunidade de fazer essa experiência nesse ano jubilar, porque certamente vai valer muito a pena, né, Frei? Esse é o nosso desejo. E também, Jennifer, lembrar das peregrinações geográficas, físicas, mas também da peregrinação existencial. Na convocação do Ano Santo, o Papa pede que sejam lembrados e incluídos os idosos e doentes, que eles mesmo com toda a imobilidade, dificuldade, às vezes sem poder fazer fisicamente essa peregrinação, mas trazendo dentro do coração esse desejo, possam também
usufruir desses benefícios e desses tesouros da graça divina. E que nós, que temos, graças a Deus, a possibilidade desta locomoção, sejamos também os agentes de promover, de levar o jubileu franciscano a essas pessoas que, por razões diversas, não podem pessoalmente, fisicamente, participar desse tempo de graça. Sim. E Frei, a gente fala muito, né, obviamente, de São Francisco, pelo ano jubilar, pelos 800 anos da sua Páscoa, mas a gente até comentava no início quantos homens e mulheres que, a exemplos de São Francisco, também buscaram a santidade, né? Eu acho que essa popularidade de santos franciscanos, essa quantidade de santos franciscanos, também é uma forma de revelar pra gente, né, que tá aqui, que a gente acha, não sou capaz. Olha quantos santos franciscanos nós temos, mas acho que essa santidade realmente mostra pra gente que é possível, né, se inspirar nessas pessoas. Dentre os muitos santos franciscanos, vou até destacar um conterrâneo nosso, Santo Antônio de Santana Galvão, o Frei Galvão, primeiro santo brasileiro, paulista de Guaratinguetá, foi frade franciscano, certamente também inspirado. E São Francisco, ele ficava bravo com seus confrades quando estes começavam a ficar exaltando muito a figura dos santos, especialmente a figura dos primeiros mártires da ordem franciscana, que foram mortos por causa da fé no Marrocos. E ele dizia assim: é, pois, grande vergonha para nós, discípulos de Cristo, tendo os santos feito tudo o que fizeram, nos contentarmos em apenas louvar os seus grandes feitos. Era uma chamada de atenção séria. Então, o que ele queria dizer? Você também pode e deve se empenhar para testemunhar Jesus Cristo nas pequenas coisas, conforme nós já estamos conversando aqui. No documento Gaudete et Exultate, o Papa Francisco fala de uma tal santidade ao pé da porta. Eu acho uma expressão muito feliz, ou seja, é a santidade ali, do outro lado, acessível, possível de ser praticada, até às vezes no esbarrão que você dá no metrô lotado e não xinga a pessoa, mas diz: tudo bem, você está bem, quer ficar por aqui? As pequenas gentilezas, diz o Papa. Encontra uma pessoa meio carente e solitária que começa a contar a sua vida e você, com pressa, ele diz: aquilo ali é um martírio da escuta, também um passo na direção da santidade. Ou então leva um desaforo e não responde na mesma moeda. São ações que os santos nos inspiram, o próprio Francisco nos inspira, e são maneiras muito práticas e concretas de viver aquilo que nós chamamos de santidade hoje. O santo, ele não é um extraterrestre, ele não é uma figura exótica, alguém que, para quem olhamos ou com espanto, desconfiança, é um ser humano, uma pessoa com virtudes, com defeitos, com medos, sonhos, projetos, que busca dar o melhor de si e que busca jamais afastar-se de Cristo na caminhada da sua vida. Com certeza. E eu acho que, além, né, como o senhor falou, né, a gente tem Frei Galvão, que eu acho que é um exemplo mais, talvez aqui, para nós brasileiros, para nós paulistas, né, paulistanos, para quem vive nessa cidade e no estado, é um exemplo muito concreto de que é possível viver a santidade no seu dia a dia, né? E acho que também por isso que Frei Galvão é tão popular. Em São Paulo, né, e no Brasil, quais trabalhos os frades franciscanos realizam hoje, né? Como que esse legado se coloca ali na prática e como que os frades hoje vêm buscando, né, ser santos também à medida da sua vocação? Em São Paulo, e essa é uma das características dos franciscanos, porque em relação aos carismas, normalmente, ou em grande parte dos casos, os carismas também são voltados para certas áreas de atuação. Se vamos olhar o carisma paulino, tem como principal plataforma a comunicação, que aí se desdobra em formação, educação. Se formos olhar os nossos irmãos camilianos, por exemplo, especialistas em saúde, casas de saúde, hospitais, os salesianos e toda a sua presença na educação inspirada por Dom Bosco, os franciscanos, eles não têm esse direcionamento. E sempre
de acordo com a história, também procuraram responder a necessidades dos lugares onde estavam, como missionários, como discípulos de Jesus Cristo, como seguidores do Evangelho. Então, o nosso trabalho, ele se desdobra nessas frentes múltiplas que nós herdamos dos nossos antepassados. Por exemplo, a presença em paróquias e santuários. É uma presença bastante significativa, especialmente nos santuários, com essa ênfase em apresentar a face misericordiosa de Deus, o atendimento das confissões, dos penitentes, a escuta, o cultivo das devoções franciscanas, da via sacra e a coroa franciscana, que é uma espécie de terço, só que em vez de 5 mistérios, tem 7, tem as 7 alegrias, tem também as 7 dores. Então, as bênçãos de Santo Antônio, a distribuição do pãozinho, tudo isso são devoções nascidas da tradição franciscana. Mas também temos o trabalho na educação, com colégios, universidade, procurando também nesse ambiente oferecer uma educação humanizada a partir de um humanismo solidário, aberto ao diálogo, à promoção da paz e da justiça. Temos a frente da solidariedade com os empobrecidos. E aqui em São Paulo tem muito destaque o nosso Serviço Franciscano de Solidariedade. Você recordou o nosso querido Chá do Padre, que funciona lá no convento onde eu vivo, ali na Rua Riachuelo e no Lago São Francisco, que na época da pandemia foi o catalisador daquela tenda franciscana, capaz de reunir pessoas de diferentes credos, origens, graus de instrução, que se uniram ali para dar de comer às pessoas de rua. Temos o trabalho com os idosos, com as crianças de periferia. Muito tempo atrás também, hoje menos, mas não por conta de não achar importante, mas pelo avanço que a própria legislação e as políticas públicas tiveram. Mas os franciscanos também tiveram pioneirismo no trabalho com as pessoas com HIV, na acolhida, no acompanhamento. E no Brasil, mais ou menos, segue essa linha. Em Minas Gerais, também aqui em São Paulo, uma caminhada muito forte e marcante junto às pessoas afrodescendentes, buscando a justiça, a inclusão. Nosso Frei Davi, um herói aí na luta pelas cotas, pela igualdade racial, pela justiça racial. Então, são várias as áreas onde os frades têm se esforçado para ser expressão desse amor, da acolhida que Francisco de Assis nos deixa como legado na sua busca de seguir o Evangelho. E ainda voltando, né, pro tema, assim, a gente fala de jubileu, mas franciscano já fala de São Francisco, vai falar da vocação, vai falar dos frades. Em São Paulo e no Brasil, quais atividades, né, esses santuários e igrejas dedicadas a São Francisco pretendem, né, ou já estão promovendo dentro na perspectiva do ano jubilar, para além das indulgências, né? Quais outras atividades os fiéis vão poder contar durante esse período? Então, quase todos eles estão preparando uma lista de celebrações jubilares. Eu me recordo aqui o principal santuário franciscano do Brasil, que é justamente São Francisco das Chagas, em Canindé. Também o nosso Convento da Penha, que é o principal monumento religioso do estado do Espírito Santo. Já também pude perceber que a Fraternidade tem preparado uma programação muito especial. Aqui também no nosso Santuário São Francisco de São Paulo, estamos implementando alguns projetos, como, por exemplo, o Santuário em Sua Casa. As pessoas, principalmente, né, as impossibilitadas de se mover, elas marcam o nome e aí um grupo, 2 frades ou 3 vão fazer uma visita, uma oração, deixar uma pequena lembrança, um cartãozinho na casa das pessoas. No Rio de Janeiro, o nosso histórico Convento Santo Antônio também, do Largo da Carioca, vai ser um lugar assim de muita força e presença para esse jubileu. Aqui em São Paulo, a nossa igreja São Francisco da Vila Clementino, Rua Borges de Lagoa 1209, também tem exposta a relíquia para a devoção dos fiéis e também certamente vai ter a sua programação. E aí então as pessoas se aproximando desses lugares, lembrando dos nossos irmãos capuchinhos também em São Paulo,
na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio tem o Santuário da Imaculada Conceição, fora as irmãs franciscanas espalhadas por toda a cidade. Por exemplo, em Moema tem o Colégio Nossa Senhora Aparecida, que é das Irmãs Franciscanas de Ingolstadt, que também vivem o tempo jubilar. Elas nasceram exatamente 50 anos depois da morte de Francisco. Então a congregação delas, surgida na Alemanha esse ano, completa 750 anos de fundação. E aí a maneira dos fiéis se engajar é indo a esses lugares, praticando, fazendo o seu exercício penitencial e também tomando parte nas iniciativas de promoção dos empobrecidos, de promoção da paz, de cuidado com a casa comum. São muitas as maneiras. Por exemplo, a campanha da fraternidade também esse ano, nos lançando aí na temática da moradia. Ela tem seu tempo forte na quaresma, mas ela vigora durante todo o ano. Quem sabe olharmos um pouco a questão da moradia nos arredores de onde nós moramos, como é que é feito, de repente, o socorro das pessoas que precisam de algum tipo de auxílio. Se eu, pessoalmente, como cristão, posso arrumar alguma maneira de ajudar. Eu acho que as oportunidades estão aí com muita frequência. Cabe a nós treinar o olhar e o coração para não perdermos as oportunidades de fazer o bem e de nos aproximar um pouco mais do modo de ser de nosso Senhor Jesus Cristo. Com certeza, acho que é um grande caminho, assim, né, que vai nos levando, assim, ter a experiência do jubileu para a gente olhar para São Francisco e a partir de São Francisco olhar para o projeto de vida de Jesus Cristo, né, e aí a partir disso a gente está mais preparado, talvez, para uma transformação, para uma verdadeira conversão. Às vezes não no sentido só de começar a frequentar a igreja, né? Às vezes a gente acha que eu sou convertida porque eu tô todo domingo lá na missa, tô cumprindo o preceito, mas não, né? Eu acho que a conversão é realmente talvez uma mudança de estilo de vida que acho que ninguém melhor que São Francisco para nos mostrar isso. Diante de tantas motivações, diante de tantos momentos bonitos que temos a oportunidade de viver, do acesso ao material formativo e informativo, eu vejo que aqui no nosso telão está passando uma série de sugestões de leitura, fora aquilo que a internet oferece, hoje em dia, com acesso tão democrático. De que maneira eu alinho tudo isso que eu recebo, fazendo uma síntese e aí alinhando ao meu projeto pessoal de vida? O que eu posso propor de diferente? Do que eu, de repente, posso me desapegar, que às vezes tem me atrapalhado a crescer na direção de ser um ser humano mais qualificado. Essa síntese ela é muito pessoal e, graças a Deus, penso que instrumentos e oportunidades não nos têm faltado para poder crescer nesse aspecto. Com certeza. A gente já vai caminhando pro finalzinho do nosso bate-papo. Olha, passou rápido. Passou rápido. Quando a gente fala de coisa boa, a hora passa rapidinho. Mas eu queria que a gente não pode, acho que, encerrar sem uma última mensagem do Senhor, né, na perspectiva de convite dos fiéis a viverem esse jubileu e a olharem para São Francisco como esse modelo de santidade possível, de santidade contemporânea, de olhar realmente assim para a vida das pessoas e a partir disso pensar numa transformação concreta. Nós celebramos os 800 anos da Páscoa de Francisco, do seu nascimento para a vida eterna. E por isso nós podemos crer que Francisco continua vivo na sua inspiração, no seu exemplo, no seu desejo de se conformar a Jesus Cristo. Vamos olhar para este homem e deixar que ele olhe também para nós e que o olhar dele em nós promova a partir de dentro de nós as transformações com as quais tanto sonhamos para sermos pessoas melhores e darmos a nossa contribuição na construção do mundo sonhado por Deus e sonhado também por nós quando nos deixamos guiar pelo Espírito Santo que habita dentro de cada coração. Muito obrigado. Nós estamos à disposição lá na Igreja Santuário São Francisco, Largo São Francisco 133, na Sé, bem no centro da nossa cidade de São Paulo,
Parabéns a vocês pela iniciativa e sigamos juntos. Em Cristo e em Francisco. Paz e bem. Amém, Frei. Muito obrigada pela presença, muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. Volte sempre, as portas estão sempre abertas. São Francisco é o santo do coração. Eu acho que todo mundo que já pôde ouvir um pouquinho sobre ele. É impossível ouvir sobre São Francisco e não ser tocado, não ser transformado. Acho que é impossível ver a vocação franciscana e não se inspirar a ser um pouquinho melhor para aqueles que mais precisam. Acho que vocês realmente são inspiração para todos nós. Muito obrigada pela presença, muito obrigada pela vocação, pelo testemunho e bom jubileu para todos nós. Para todos nós, Jennifer. Deus abençoe e ilumine você, toda a equipe. Um grande abraço. Paz e bem. Amém. E você que nos acompanhou, né, como o Frei disse, a Paulus possui obras, né, que falam sobre São Francisco, então é uma oportunidade. Aproveite esse jubileu para conhecer a vida de São Francisco, por meio também, né, das obras aqui da Paulus Editora. Você já sabe, é só consultar uma das nossas livrarias pelo Brasil. Também no nosso site, loja.paulus.com.br, no Televendas. Então, todo esse material está disponível facilmente para você. É só você conferir, se interessar e buscar esse conhecimento. Se você, né, está sempre acompanhando o PaulusCast, mas ainda não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações. Sempre tem um bom assunto, um bate-papo, uma temática boa, né, como São Francisco, como o jubileu, para a gente falar e para você também poder se aprofundar. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.